Oi, oi, mulherada! Sejam bem-vindas aqui ao lugar de todas nós. Eu sou a Má. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre pressão na sociedade. Então, assim, tem um pouco a ver com um tema que eu falei recentemente sobre ansiedade. Vai lá ver esse episódio. E, nossa, desde que eu cresci, eu escuto de pessoas: tem a vida resolvida antes dos 30. Como assim você não sabia o que ia fazer? Sabe, quando você sair da escola, você tem que saber que faculdade vai fazer e trabalhar e ter uma carreira incrível. Saia da escola e comece a faculdade o quanto antes. Nem sei o que eu quero fazer, moça. Na sua idade já dirigi o meu carro. Tenha filho cedo, é melhor. Se case jovem para conquistar o seu marido, senão ele perde o interesse. Se sacrifique pelo seu casamento, já destruído, mas por que não você se sacrificar, né, mulher? Tem uma profissão, um emprego sério, que passa credibilidade, não fica aí fazendo videozinho no TikTok por aí. Bom, isso é o que eles pensavam antes de existir o TikTok, tá? Só um parêntese. Entenda de investimentos e não fale, sabe? Vai ser empreendedora, não pode fracassar, não pode falhar, não pode ter uma dívida sequer. Jamais fracasse na sua vida. Tem que ser perfeito em tudo que você for fazer, que nada dê errado. Gente, isso não é real. É uma pressão, assim, uns comentários muito fora da realidade. Me desculpa, eu sei que agora em 2026 a gasolina é cara, o carro é caro, o IPVA é caro, uma casa é caro, tudo é caro. Literalmente. Se almoçar tá muito caro. Uma blusinha é muito caro. Então, assim, tudo tá muito caro, tá muito diferente do que muitas gerações tiveram oportunidade. O real tá desvalorizado, tem as moedas internacionais que estão sempre numa oscilação, estão bem mais caras também. Então, assim, hello? Como que eu posso seguir tudo isso? Ainda faltam uns de conheço o mundo todo antes de tantos anos. Às vezes me faltam palavras para essas argumentações das pessoas. Então, assim, se você não começar, você não vai ter os resultados. Se você não cair, você não vai ter como se levantar. Se você não for, não tem como voltar. Então, assim, resumindo, a vida é um grande experimento de sims, nãos. O real fracasso é a inércia, lei física, que é, para quem não sabe o que é inércia, é o não fazer nada, é ficar parado, estagnado, o não tentar, o ter medo. Às vezes você tem tanto medo do fracasso, sabe, de falhar, que você não tenta. Aí você fica parada, estagnada, e passar 10, 20 anos da sua vida, você não fez o que você queria fazer, você não realizou seus sonhos, com medo. Então, assim, medo e a inércia são coisas que você tem que ter medo. Medo de ouvir o seu medo e do seu medo ser maior do que da sua vontade de fazer acontecer, e medo da inércia. Uma pessoa que tá parada, ela não é invejada porque ela não tá fazendo nada. Ela não é assunto porque ela não tá fazendo nada. Não que você tenha que focar nisso, tá? Mas assim, ela não tá gerando nem entretenimento, nem rendimento para a própria vida, sabe? Não vai ter como ser alvo de inveja, fofoca, essas coisas. Então, assim, só foque em tentar um dia de cada vez, o plano A, o plano B, o plano C, para realizar aquilo que você quer. Lasque-se a opinião alheia, porque a opinião alheia não vai pagar o seu empréstimo se você for lá empreender, deu um empréstimo para o banco, deu errado e você fracassou. Fracassou, porque você tentou. Sei lá, seu financiamento. Ninguém vai pagar. Então, assim, seu casamento, sacrifício diário pelo casamento. Ninguém vai lá cuidar do seu marido bebezão. Ninguém vai. Nem a amante dele. Elas não cuidam. Não vai. Então, assim, é muita, muita palpitação, é muita pressão, é muito comentário, é muito tititi. Não era tititi, pitaco. Uma coisa que eu odeio é pitaco na vida alheia. Sendo que muitas vezes as pessoas não tentaram, não construíram, são frustradas, decepcionadas e estão muito distantes dos sonhos delas porque elas nem tentaram e não querem tentar. E ainda repassam o sermão de jamais tente, não fracasse.
não fale, faça nada e tá tudo ótimo. Se você quer ser uma pessoa aceita, agradar essas pessoas que estão ao seu redor, que estão te falando essas coisas, realmente não faça nada e elas vão ficar muito felizes de ver que a sua vida tá parada. Só que assim, vai viver, vai fazer as coisas. Não faz sentido isso, sabe? Você tem um sonho, tem a possibilidade, se organize, planeje, parcela em milhões de vezes. Não é rico. Tenha crédito, tenha limite no cartão de crédito e vai viver. Faça, parcela, se planeje. É isso que você tem de opção. Ou você vai ficar o resto da sua vida pensando, e se? E essa é a pior coisa que tem. Só vai, só faz, tenta. O tentar não te faz uma pessoa fracassada. Agora, o não tentar e ficar pensando, e se eu tivesse feito com 20 anos tal coisa? E se eu tivesse ouvido a minha mãe, será que eu ia estar feliz? E se eu não tivesse feito a carreira, seguido a carreira, a profissão que os meus pais quiseram, eu ia ser feliz? Ia estar satisfeito com o que eu poderia estar trabalhando satisfeito com o que eu escolhi, trabalhar com o que gosta. Não deveria ser um sacrifício, deveria ser uma escolha consciente e simples de realizar. Então, assim, eu entendo que cada caso é um caso, cada realidade é uma realidade. Mas, por exemplo, se meus pais tivessem pagado minha faculdade e eu tivesse desistido, ou eu fizesse uma transição de carreira, sabe? Tipo, terminei a faculdade, mas fiz uma transição de carreira porque eu trabalho em outra coisa do que eu me formei, não seria o fim do mundo. E garanto pra você que não seria o fim do mundo. Porque, às vezes vem aqueles sermões, aquelas conversas chatas e constrangedoras de cobrança, trabalho pra devolver. De repente é um bom caminho. Então, assim, faça as coisas por você, ignore a opinião alheia. Você vai ver, você vai conquistar suas coisas. Você vai ter aquele prazer de quando chegar numa certa idade falar, ainda bem que eu fiz por mim. Ainda bem que eu fiz, mesmo todo mundo dizendo não faça, vai dar errado, você é louca, você não sabe as consequências que isso vai trazer, isso não vai dar certo, isso não tem resultado, piriri pororó. E aí, quando der certo, as pessoas vão falar que você é sortuda e que nem se esforçou. É isso. É muito isso que acontece. Mas eu espero ter incentivado você que estava aí travado, xoxo capenga, pensando em desistir dos seus sonhos, dos seus planos por conta da pressão, cedendo a essa pressão de pessoas ao seu redor. Não, não ceda. Diga não, seja rebelde, seja revoltado. Seja taxado de louca, revoltada e mostre que você tinha razão sobre você mesma, que você consegue, que você conseguiu. É muito gratificante fazer uma coisa dessas. Então, assim, eu espero que meu episódio de hoje aqui, minhas palavras, tenham te incentivado, tenha te ajudado. Então, assim, se você gostou do vídeo, não esquece de dar o curtir, o joinha aqui no canal, importantíssimo. Se inscreva aqui no canal se você é novo e ainda não é inscrito. E compartilhe esse vídeo para todo mundo que você conhece, todo mundo que está precisando dessa mensagem. Uma pessoa que você sabe que ela tem algo para fazer em mente, que ela é criativa, cheia de ideia, mas ela tá com medo da rejeição popular. Ai, gente, tem tanta gente que nem é cancelada e faz cada coisa absurda com a vida. E vocês sabem por aí que sai espalhado nas redes sociais. Então, assim, vai lá viver seu sonho. Pode ser esquisito pro outro, mas faça por você. O importante é você com você. Espero ter ajudado. É isso, eu fico aqui. A gente se vê no próximo episódio. Beijo. Tchau.